Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, tá? Não tem como começar esse vídeo, né? Não tem, galera, simplesmente não tem, tá? Um jogo tenso desse, uma comida de paçoca de Abel Ferreira e com sua comissão técnica, porque eu vou explicar o porquê, mas na minha opinião é uma comida de paçoca. E o que acontece agora é que a gente despenca na classificação do Campeonato Brasileiro. Tô com a classificação aqui atualizada. Vamos para a quarta posição. Eu assisti também o primeiro tempo do jogo do Flamengo. Quero falar um pouquinho também desse jogo com vocês. Mas assim, o sangue tá quente agora. Eu quero comentar desse revés do Palmeiras. Eu falei hoje na hora do almoço que esse jogo ia ser difícil. Que ia ser um jogo muito complicado, que eu não tinha um palpite definido. Que o Cruzeiro, ele é uma equipe em ascensão. E eu acho que tem alguns pontos pra gente observar. Tá? Tem pontos até do Cruzeiro pra gente observar também. Mas o Cruzeiro, dane-se o Cruzeiro. Dane-se o Cruzeiro. Cruzeiro, quem que observa é o torcedor deles. É bom também pra gente refletir, tá? É bom pra gente refletir, mas o importante eu acho que é observar os erros que aconteceram. Porque assim, galera, é muito complicado você ir pra uma partida dessa, dentro da casa cheia do adversário, e você vê Vitor Roque, você vê Paulinho, você vê os caras que foram contratados pra serem a primeira prateleira do Palmeiras no banco de reservas. Esses caras, eles vão ficar no banco de reservas até quando? Esses caras, eles vão ter que entrar na hora que a coisa apertar até quando? É o que tem acontecido. Paulinho, Vitor Roque, Evangelista, esses caras, eles estão dando as caras quando o Palmeiras perde. Nossa, é foda, velho. É foda. Porque, assim, termina o primeiro tempo, o Palmeiras com um placar desfavorável, aí entra os jogadores que foram contratados. A escalação do Palmeiras foi muito errada. O Abel errou feio na escalação. Eu falei na hora do almoço que a gente ia entender se dava pra jogar com o Bruno Fux e o Mikael juntos. Esquece, já viu que não dá. Porque, pera aí, você tem um zagueiro de quase 2 metros de altura. E é justamente em 2 bolas alçadas na área que a marcação desaparece. Os 2 gols do Cruzeiro, eles saíram em 4 minutos pelo Caio Jorge, com sobras que aconteceram depois de bolas alçadas na área. E aí você tem um zagueiro de quase 2 metros de altura. Pra quê? Pra quê? Então já deu pra perceber que Bruno Fux e Mikael, esqueçam. Tá? Você pode tentar alternar. Gustavo Gomes e Fux, Murilo e Mikael, Gomes e Mikael, mas os 2 juntos não deu certo. Não deu liga, não deu jogo. Não deu jogo. E esse jogo ele só foi competitivo no segundo tempo porque o Cruzeiro tem um time. Ainda não tem um elenco. Só que ele vai se reforçar. E talvez essa é uma das melhores percepções que a gente tem do Cruzeiro nesse momento. Tá? Melhores, assim, críticas. Melhor pra gente. É melhor pra nós isso. O Cruzeiro, ele mostrou nesse jogo que ele tem um time, uma equipe, mas ele ainda não tem um elenco. Porque na hora que precisa oxigenar, tomou sufoco no segundo tempo. Mas isso não nos permite abster as críticas que nós temos em relação à escalação inicial, que veio com o Veiga, que parece que tá carregando um piano de tão pesado que ele tá. Cara, não tem como. O Veiga, ele não pegou o ritmo. Ele deixa o Palmeiras ofensivamente lento. Ofensivamente. O Veiga, ele é um jogador que tecnicamente ele não é super brilhante. Então a gente precisa do Veiga com imposição física, com ritmo de jogo, e ele não tá. Ele não tá. Não tá. Eu confesso pra vocês que eu achei que esse jogo ele iria ser um jogo complicado da forma como foi. Mas eu não achei que a ilustração, o desenho, o retrato desse jogo, ele fosse se resolver em 4 minutos. Porque foi isso que aconteceu.
O Cruzeiro resolveu o jogo contra o Palmeiras em 4 minutos. Por causa de falha de sistema de marcação, por causa de problema de escalação, onde o Palmeiras foi amassado no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Palmeiras conseguiu ter fôlego muito em virtude, em detrimento da queda de rendimento e performance do Cruzeiro, que tem uma equipe, ainda não tem um elenco. O Cruzeiro, ele precisa ter jogador no banco de reservas. Você olha para o banco de reserva, ele não tem peça para manter a equipe no mesmo nível de performance. Para manter a equipe na mesma marcação, na mesma pegada tática. Ele ainda não tem, mas ele vai ter, tá? E a hora que esse cara tiver isso, aí, meu amigo, vai ferrar para todo mundo. Vai ferrar para todo mundo. Mais uma vez, a gente perde um jogo de 6 pontos. Perdemos um jogo de 6 pontos, virtualmente falando, contra o Flamengo. Perdemos um jogo de 6 pontos contra o Cruzeiro. Só que dessa vez o nosso saldo ele foi mais negativo. Porque os times que estão na ponta, inclusive o Cruzeiro, passaram nós. Passaram. O Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo amassou o Fortaleza. E isso que estava ganhando de 1-0 só. Só que taticamente, sistematicamente falando, era uma equipe muito segura de si. Era uma equipe que sufocava o Fortaleza. O Flamengo sufocou o Fortaleza. O Flamengo deixou o Fortaleza nas cordas o jogo inteiro. E aí tava vencendo por 1-0. E 1-0 era pouco. Porque os caras mereciam até mais, pelo que tava jogando. Aí começou o jogo, né? Do Cruzeiro e do Palmeiras. E aí eu fui assistir o jogo do Cruzeiro e do Palmeiras. Só que aí eu só vinha aparecendo bolinha. Bolinha, bolinha, bola. Toda hora na tela, placar sendo atualizado com gol do Flamengo. E aí o Flamengo foi lá e enfiou 5 gols nos caras. Subiu o saldo de gol lá no talo. Inclusive, outro ponto pra gente observar, hein? O saldo de gols do Palmeiras é horrível. É horrível. E quando o Cruzeiro faz 2-0, em vez do Abel colocar os jogadores pra jogar, fazer um arranjo no time, porque o time tava sistematicamente perdido, taticamente parecendo cego em tiroteio, não sabia nem o que estava acontecendo, o Cruzeiro entrou a milhão. O Cruzeiro entrou a milhão. O Abel começa a discutir com a arbitragem. Para com isso, cara. Para com isso. 5 minutos é muito cedo pra você começar a reclamar de arbitragem. Ah, mas teve erro. Tá, mas é vida que segue, os caras não marcaram. Não vai dar sempre pra gente ganhar no grito em cima da arbitragem. E esse é outro ponto. É o erro de escalação de entrar com um time com freio de mão puxado. É 2 zagueiros que foram contratados e, pelo visto, não conseguem segurar a bronca de ter um sistema defensivo, um sistema de marcação efetivo. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras entra com um punhado de jogador, com um punhado de atacante. Se o Palmeiras estivesse jogando, por exemplo, contra um Flamengo hoje, ia levar mais gol. Só não levou mais gol porque o Cruzeiro tem um time, ainda não tem um elenco. Por quê? Se o Cruzeiro tivesse um elenco, o Palmeiras levava mais gol. O Cruzeiro caiu demais no segundo tempo e aí só deu Palmeiras. Com um punhado de jogador ofensivo jogando ao mesmo tempo, confundindo a marcação do Cruzeiro. Mas confundindo a marcação do Cruzeiro porque, tecnicamente falando, os jogadores cansaram. Os jogadores cansaram. E aí o sistema do Cruzeiro já não funcionou mais. Só que se a gente pega uma equipe mais preparada, uma equipe que tem banco de reservas, pô, cara, olha as substituições do Flamengo. Entra Michael, entra Pedro. Entram os caras fudido. Aí quando você olha o banco de reservas do Cruzeiro, não tem muita opção. O banco de reservas do Palmeiras é muito bom também. Só que hoje, Paulinho, Vitor Roque, esses caras não eram pra ser banco de reservas. Evangelista não era pra ser banco de reservas. Esses caras é pra ser titulares. Nós estamos entrando num Super Mundial de Clubes com o Paulinho fora de ritmo. Nós estamos entrando num Mundial de Clubes com o Vitor Roque ainda não entrosado. Nós não sabemos hoje qual que é exatamente a escalação do Palmeiras, porque cada hora o Abel vem com uma coisa. A comissão técnica vem com uma coisa. E só não foi pior por causa desse fator. Porque, por exemplo, o Fortaleza perdeu de 5-0. 5-0. E agora, olha só, Flamengo, primeiro lugar. Cruzeiro, segundo lugar. Red Bull Bragantino, terceiro lugar. Palmeiras, quarto lugar. Aí você fala assim pra mim, Neto,
Tá no começo da competição, calma, eu sei. Eu sei, só que nós perdemos 12 pontos virtuais quando falamos dessas 2 derrotas consecutivas que sofremos. Basicamente, contra os times que estão na ponta, nós não conseguimos vitória. É isso. E não pode ser assim. Tá? Porque se nós vencemos das equipes pequenas e eles também vencem, uma hora a gente tem que desempatar isso. O Flamengo hoje chega com um saldo de 20 gols. O Palmeiras tem um saldo de 4 gols. Ofensivamente falando, fizemos mais investimentos, aportamos mais dinheiro. E aí, o que está acontecendo? O nosso saldo de gols está inferior até que o Red Bull Bragantino. Está inferior que o Cruzeiro. É isso, tá? A gente fala mais no vídeo de amanhã. Não dá. Isso não pode acontecer, cara. Tamo junto.